Pode ser considerada esta conversa de Jorge Jesus com Bruno Macedo uma traição do treinador a Luís Filipe Vieira ou não? Boa noite. Esta conversa só vem provar aquilo que o Ministério Público suspeita. Luís Filipe Vieira é suspeito de ter desviado dinheiro do Benfica, de ter ficado no circuito de dinheiro, a transferência custava 1 milhão de euros, pagava o empresário depois ia comprar coisas do Vieira, ou o dinheiro circulava até chegar às contas do Vieira. Jorge Jesus vem confirmar isso mesmo. Vem confirmar que Luís Filipe Vieira ganhou dinheiro com as transferências. Sim, Achas que esta afirmação que está nas escutas pode jogar contra Luís Filipe Vieira neste processo, então? É evidente que Jorge Jesus já deve ter de ser chamado ao Ministério Público. Se o Ministério Público tem estas suspeitas em relação a Luís Filipe Vieira e vem o treinador do clube a dizer que o Presidente ganhou dinheiro com isto, portanto, alguma coisa Jorge Jesus saberá. E para o Ministério Público, uma circunstância destas é importante para que a prova que está a ser feita contra Luís Filipe Vieira seja mais consistente. Se é o próprio treinador do clube que vem dizer isto. E depois há outra história que nós aqui já falámos, né, e falávamos na altura, que é a questão de Jesus querer uns jogadores e o Vieira querer outros. O Jesus pede 2 avançados e o Vieira dá-lhe só um e se calhar na altura foi deu-lhe mais um médio, qualquer coisa parecida com esta. Isto só prova que quando Jorge Jesus chega ao Benfica, o Vieira lhe prometeu uma coisa e deu outra. Algo que foi que eu aqui disse, e foi dito aqui nos programas da CMTV, várias vezes, para justificar, para tentar aligerar a forma como o Benfica, o ano passado, encarou o campeonato. O Jesus regressa, são-lhe feitas determinadas promessas, essas promessas não são cumpridas, o Jesus teve que trabalhar com estes jogadores. Entretanto, veio a Covid e o Benfica, infelizmente para os benfiquistas, não ganhou nada. Isto em relação às transferências. Em relação ao dinheiro, como te disse, o Ministério Público chama Jorge Jesus o mais depressa possível para eu explicar o que é que quer dizer com isto. João, também achas que esta conversa pode, por um lado, comprometer Luís Filipe Vieira e, por outro, dar alguma razão a Jorge Jesus na época em que não correram bem os jogos e os resultados ao Benfica, ou não? Boa noite. Eu sei que já o disse há uma semana, mas eu sinto-me obrigado a repetir hoje. Estas escutas que temos aqui analisado há uma semana a esta parte, quando têm relevância criminal, farão sentido. Quando não têm incidência criminal ou relevância criminal, não fazem nenhum sentido. E, portanto, a mim suscita-me um enorme desconforto e queria deixar esta nota de forma muito clara, estar a discutir assuntos dessa natureza. É claro que me poderão dizer, relativamente a esta, especificamente a esta, pode ter implicações, porque Jorge Jesus diz, o Presidente, acho que é isso, o Presidente tem ganho dinheiro ou muito dinheiro com transferências. Mas vamos ver. E vamos ser cautelosos na apreciação. Eu não estou a branquear nada, não quero assobiar para o lado. Mas quando se diz ganhou muito, Jorge Jesus aqui referia-se a Luís Filipe Vieira como presidente do Benfica ou ao Benfica. Aqui há uma diferença, quer dizer, quando se diz ganham muito, pode ser vendendo os jogadores cujo dinheiro, e não foi pouco, eu recordo que o Benfica, nos últimos 10, 11 anos, em transferências fez 1.000 milhões de euros. Portanto, poderia ser só Jorge Jesus a dizer que Luís Filipe Vieira tinha dinheiro suficiente para lhe dar os jogadores que pedia naquele mercado de transferências. Pode ser isso? Bom, mas, Mariana, relativamente à primeira questão, só Jorge Jesus poderá esclarecer, evidentemente, o alcance desta intervenção. Por isso o Ministério Público chama. Admito isso, mas isso o Ministério Público lá saberá, ou as autoridades lá saberão. O que eu estou a admitir é a possibilidade de Jorge Jesus, quando diz o Presidente ganhou dinheiro poderá estar a referir-se ao Benfica e não exatamente a Luís Filipe Vieira ganhar de forma ilícita dinheiro ou ganhar com transferências de jogadores. Agora, quanto ao resto, bom, é sabido
bocado falou-se em Bruno Henrique. Eu recordo-me que, de facto, há 1 ano e meio, por ocasião do regresso de Jorge Jesus ao Benfica, nunca foi segredo que um dos jogadores alvo de Jorge Jesus era Bruno Henrique. Porquê? Porque foi naquele trajeto vitorioso do Flamengo, sob a égide justamente de Jorge Jesus, um jogador de capital importância para o Flamengo e, consequentemente, para Jorge Jesus. Eu cheguei mesmo aqui a falar em jogador talismã. Agora, deixa-me voltar à questão das escutas, mesmo para rematar, e dizer o seguinte: é preciso, quando avaliamos estas declarações no âmbito de escutas, perceber sempre, repito, perceber sempre que os intérpretes estão convencidos que só estão a ser escutados pelo interlocutor. Aqui na circunstância, Jorge Jesus por o Nuno Macedo. Não que o país inteiro, não que Portugal inteiro estivesse a ouvir. O que é que eu quero dizer com isto? Que há uma certa liberdade de comunicação, que se dizem determinado tipo de coisas de uma forma muito mais solta, muito mais livre, que por vezes não pode nem deve ter interpretação à letra. Nós aqui, obviamente, não conseguimos saber qual o tom em que foram ditas estas frases e qual o tom da conversa. Pode ter sido, Paulo, admites, a que tenha havido aqui um desabafo de Jorge Jesus junto deste empresário em relação ao plantel, porque não estaria aqui satisfeito também com aquele mercado de transferências? Isto é uma conversa privada, não é, Mariana? Deixa-me falar com o meu querido Otávio. Eu tenho 3 anos de escutas com o Jorge, com todos, eu falo com toda a gente, não é? E já pedi desculpa a 2 pessoas antes de sair, né? Que eu tenho que sair, em qualquer momento vou sair, não sei se é agora, se é na parte final. Também estou no processo, né? E tenho que pedir desculpa ao meu querido Otávio, porque tu, Otávio, tu és o diabo. O quê? O que é que eu E fiz? o demónio. Há quanto tempo temos o nosso painel? É há 2 anos? Ou esta é a segunda época ou a terceira época? Segunda época. Esta é a segunda. É a Comigo segunda, é a segunda época. É a segunda, então é a segunda. Começámos os 4. Exatamente. Então, vê lá, há ano e meio que eu saio daqui. Tu és o demónio e o diabo para os clubes. Ai. Então, quando eu saio, eu aqui, o meu papel aqui, dizem que eu sou o maior cartilheiro do mundo, né? Que é uma honra, né? Porque eu falo com os 13 e à sexta-feira. A minha obrigação aqui, pá, as pessoas, quando o Otávio fala, não gostam, né? Mesmo que seja verdade ou mentira. Então, quando eu saio daqui, filha da mãe para aí, eu digo sempre, o Otávio é assim com todos. Critica a todos, não é? Não, é anti-Benfica, é anti-Porto, é anti não, é anti-nada. É anti-tudo, és um grande jornalista. Não sou anti-nada. Então, a frase que eu disse mais, quando saio daqui à sexta-feira, depois ligo, não é? E é para todos, falo com todos, não é? E a minha, talvez seja a frase que eu mais disse à sexta-feira. Vai chegar ao assunto, Paulo. Vai chegar ao assunto. Não, escutas. Por isso, às vezes, Otávio, penso, talvez alguma vez, quando atacas a nível pessoal, hoje o Otávio foi um filho de... Né? Porque não merecia dizer. Se isto sair, peço já desculpa. Porque a maioria das vezes, neste ano e meio, defendo sempre. Agora já percebemos Pronto, o contexto. já percebi o contexto. Mas vai lá escuta. O Jorge Jesus, se quisesse dizer o Benfica ganha dinheiro, o Jorge Jesus quisesse, como diz o João Malheiro, o Benfica tem que ganhar dinheiro com a transferência. O Jorge Jesus tinha dito isso. O Jorge Jesus é explícito. Vieira ganha dinheiro com isto. É Vieira, diz Vieira. Não fala em Benfica. Porque se dissesse que o Benfica já ganhou muito... É verdade, o Malheiro tem toda a razão. O Benfica ganhou milhões e milhões de euros em transferências. Mas o Jesus fala em Vieira. Porquê é que então o Ministério Público ainda não o ouviu? Eu estou em Portugal. Porquê é que ainda não o ouviu? Porquê é que o Ministério Público então ainda não o ouviu? Achas que com base nesta frase, Manuel, fazia sentido? Como? Achas que com base nesta frase fazia sentido Jorge Jesus ser ouvido neste processo? Pois, quer dizer, pelo que diz o Otávio, não é? É como tu dizes, que não conhecendo o tom, não conhecendo o contexto em que se diz a frase, não fazemos ideia. Agora, se isto tivesse alguma relevância, o Ministério Público já o tinha chamado, com certeza, não é? Não, o contrário. Nós, ponto 1, não sabemos se o Ministério Público já chamou ou não.
Ainda não sabíamos, não sabemos julguei isso. que tu sabias. Julguei que tu Não, sabias. não sabemos. Estavas a sabemos. dizer Sim, que sim, deixa- Ponto tinha que 2, chamar, ponto 2. portanto... Para esta conversa estar transcrita nas escutas, é porque tem alguma relevância. Ponto. Já voltaremos a essa discussão também, mas deixa-me- Paulo, não tinhas deixa-me acabado no terminar, raciocínio, sim. Peço desculpa, Paulo. Porque o Zé Mourinho não tem nada a ver com isto. Foi apanhado nas escutas a meter o Guedelho no Benfica. O que é que isto tem a ver com o processo? Ter uma conversa. Não sei que relevância é que terá. Mas esta Não escuta sei que para relevância é que ti, terá. esta escuta para O que é- ti o que é tem que tu relevância ou achas? não? O que é- Não olha lá, vamos entrar outra vez na O que é que eu discussão acho de um sobre... treinador Não, meter o não, Guedelho não, num clube onde não está a trabalhar? Acho mal, muito mal, Paulo Futo. Muito mal. Mas isto é Muito mal. uma... Temos aqui 3 advogados de defesa do Mourinho. Olha, 1, 2, 3. 3 advogados de defesa do Mourinho. Não é inacreditável. Ninguém, mas há coisas 3 mínimas. advogados de defesa. Tem que ser Olha, sério. Ivasão Ferreira Pusta foi apanhado nas escutas a tentar meter o Guedelho no Benfica. A tentar dizer a quem estava a contratar o Jorge Jesus para não contratar o Jorge Jesus. Isso é correto? Não estou a dizer Se isto. vocês não fossem todos advogados de defesa do José Mourinho, se fosse o treinador, todos diziam que era mau, mas como é o José Mourinho. Otávio, eu sou, entre aspas, anti-Real Madrid. Pronto. Entre aspas, anti-Real Madrid. Espera aí, não, para ir aqui, a Mariana. Mas não era aqui que estávamos, a questão é essa. Não estávamos a falar sobre essa O que é escuta que eu do José penso Mourinho. disto? O que é que eu penso disto? Estávamos a falar Eu sobre sou- essa escuta Quando saiu as escutas do tem como Florentino protagonista Pérez, Luís Filipe Vieira, entre Jorge Jesus e Bruno Macedo. espera aí, quando saiu as escutas do Florentino Pérez, que é fora de contexto, como isto, é tudo fora de contexto. Como é que sabes? Como é que sabes que é fora de contexto? Porque isto está a falar... Não está a sabes se é falar- fora de contexto. Isto é Nem como a tu, tua nem vida. eu, nem ninguém. Isto é fora de contexto. Não sabes, Paulo. Se o Zé sabe que está a ser escutado, não vai dizer isto. É evidente que qualquer pessoa que esteja a ser escutada, Mariana... se souber, não vai dizer metade das coisas que Quando diz. Jorge Jesus e Bruno Macedo não sabiam que estavam a O que eu ser disse escutados. aqui, disse Sobre aqui, essa disse escuta, aqui, Paulo, disse vais aqui, falar... disse aqui- Responde-me só, vais falar sobre essa escuta em si ou não? Mas que queria ler tudo. Para defender... Já demos as informações que temos. Qual é- Se com o que- esta informação para ti não é suficiente para comentar, estás no teu direito de o fazer. Porque Mas tens custa-me. alguma interpretação quando o Jorge Jesus diz a Bruno Macedo que Luís Filipe Vieira tinha conseguido dinheiro com as contratações e mostra ali algum desagrado com a política de contratações? Dinheiro para quem? Para quem? Ele diz Vieira. Diz Vieira, mas pode ter duas leituras, como estava a dizer o João. Pode ser a Vieira a falar do Benfica ou Vieira do próprio Vieira, não é? Se diz que tem para ganhar dinheiro... Se o JJ diz... Ó, Paulo Pois Futo, ele ganhou dinheiro para ele. Tinha que comentar, sabe? Ó, Paulo Futo, quando eu e tu... E isto, olha lá, e Vamos isto fazia continuar- parte do vamos- processo. vamos E continuar neste processo. esta, se sai, ganhava dinheiro ele, o Luís Filipe ganhava dinheiro ele então isto já faz parte do processo. E está no processo, comentava, está numa- comentava está com numa- todo está o numa- É por isso processo. que está no processo. E é As Não, esta comentava com um grande prazer. Agora, falar do Mourinho. Espera aí, uma coisa.